dia a todos. Hoje é sábado, dia 19 de dezembro de 2020. Os trabalhos já foram abertos de apometria e eu vou abrir com a prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E no final eu vou fazer um Pai Nosso nos trabalhos, né? Vou falar sobre o anímico, a religião e a fantasia. Bom, o grande cuidado nos trabalhos apométricos não deixar que a fantasia contamine o trabalho, porque traz-se é a própria pessoa que está lá, não está recebendo mentor algum, é um anímico, aí o operador apométrico tem que perceber isso aí. Aí ele fala assim, bem sutil, conversar, e aí trazer uma outra pessoa para poder receber o mentor lá, a pessoa que está lá no outro departamento, numa maca, ou numa assistência, aguardando o trabalho apométrico, né? Lembrando que a religião, ela tem que estar lado a lado no trabalho apométrico. Aqui, embora isso acontece, tem que acontecer. Dizem que não, é só a técnica. Não concordo. Tem que ter a parte da religiosidade, sim, para que isso aconteça. E aí tem que ter muita simplicidade, não esquecer do divino e também das técnicas de Dr. José Lacerda, que foi um médico e ele é o precursor da apometria aqui no Brasil. E é isso que eu tenho que falar para vocês. Eu poderia estar explicando como que funciona o trabalho, como que funcionam os toques, o que a gente tem que falar, mas não. Não vou falar nada disso para vocês. Não vou ensinar como que é isso aí. A casa trabalha e ajuda. Essa é a finalidade da casa. Vou fechar com o Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Que Jesus esteja em todos os lares. Que assim seja. Graças a Deus. Animosidade e religião nos trabalhos apométricos. A religiosidade e a animosidade nos trabalhos apométrico deverão ser observadas, nunca deixando de utilizar as técnicas, mas lembramos que estão lado a lado e que deverá haver um equilíbrio entre ambas. Allan Kardec, em seus estudos espirituais, sempre tinha grande cuidado com o êxtase, pois sempre especulava os acontecimentos nos trabalhos entre a animosidade, o misticismo e o real, para que a reunião não se transformasse em fantasias. Mas não nos esqueçamos da simplicidade, não inventando ou fantasiando coisas que não temos acesso. Pé no chão, nos trabalhos, e é bom lembrarmos das nossas origens. O divino e o simples. Kardec analisava e questionava muito a importância de usarmos o nosso discernimento para desassociar o fantasioso do real. O corpo depois da morte. Simplificando, o momento ocorre quando os músculos param de receber estímulos nervosos, inclusive aqueles que retêm a urina e as fezes. Tudo isto ocorre devido ao fim da atividade cardíaca. Então, o oxigênio e os nutrientes deixam de ser entregues para as células. Acumulam-se,
transformando em gás carbônico, acidificando o meio ambiente, gerando produtos tóxicos e atuando em ações dentro das células. A autólise é a autodigestão, que acontece de forma heterogênea, atinge primeiramente o fígado e depois o cérebro, e, em consequência, os vasos sanguíneos começam a vazar. A temperatura corpórea vai caindo aos poucos, até o corpo ficar gelado, enrijecendo todo o sistema muscular, chamado de processo rigor mortis. As pálpebras, e depois os membros são atingidos, o corpo trava-se por causa do cálcio, que espalham por todo o sistema muscular. Aos poucos a energia acaba e o corpo fica em uma única posição. Mas devido a esta sistemática, depois de algumas horas o corpo relaxa novamente. Quando o corpo, matéria física, está em atividade, vivo, é um banquete para as bactérias e fungos, pois é o substrato. Todavia, o sistema imunológico impede que façam uma devassa no corpo, lutando para que o mesmo não seja decomposto. Um trabalho árduo e contínuo. Porém, quando ocorre a morte da matéria, o corpo torna-se um banquete para esses micro-organismos, os quais atuam principalmente pelo intestino, já que é um lugar cheio de bactérias. Logo em seguida avançam e espalham-se em todo o organismo, e depois de alguns dias ocorre a putrefação e degradação do corpo, começando principalmente por bactérias anaeróbicas, e em instantes a pele torna-se escura, tornando o cadáver em decomposição, surgindo moscas e vermes rapidamente. Depois desses processos, restam os ossos, denominado de diágenes. É demorado a deterioração e transformando em pó, e tudo será reduzido em pó. Capítulo 5. Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.